Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu queria compartilhar minha experiência com um livro que foi uma grata surpresa para mim. Quando os skates forem de graça. Confesso que quando eu li esse título não me chamou muita atenção. Eu comprei esse livro por apenas R$ 20 na livraria Iscaris. Eu estava passeando pela livraria e tinha uma mesa com livros em promoção, livros em desconto. E aí eu dei uma olhada se tinha algum livro que me interessava e tudo mais. E confesso que o título não me chamou muito a atenção. Mas quando eu fui ler o subtítulo que tinha aqui embaixo, foi justamente onde esse livro me despertou a atenção, me despertou o interesse da leitura. O subtítulo é o seguinte: Memórias de um menino americano criado em uma família comunista. O autor é o Said, provavelmente eu vou pronunciar errado porque ele é do Irã, iraniano, mas segundo é que o sobrenome dele é assim, Said Sayrafizedae, tá? E o que é que esse livro vai contar? Aqui vai contar como foi a vida, é um livro autobiográfico, pela editora Record, em que o Said, nesse livro aqui, vai contar justamente como foi sua infância e adolescência, uma certa parte da sua vida adulta, vivendo no seio da sua família, que era, digamos assim, adepta dos ideais socialistas, comunistas, como vocês queiram falar. Então, assim, logo no início do livro tem um prefácio dele contando, e eu queria pedir permissão a vocês aqui para ler justamente um pedacinho, que é justamente o pedaço que está aqui no final do livro, que também me trouxe muito, como é que eu posso dizer, muita vontade, me despertou o interesse para ter comprado esse livro. Vou ler aqui. Uma ocasião, eu reuni coragem para pedir à minha mãe que me comprasse um skate. Era tudo de bom naquela época. E depois de muito seduzi-la, ela finalmente concordou em dar uma olhada. Lá no meio do setor de esportes, estava uma gigantesca caixa de metal com skates brilhantes, como chicletes coloridos e uma placa que dizia $10,99. Quero verde, disse eu. Quando a revolução chegar, disse minha mãe, todo mundo vai ter um skate, porque os skates serão de graça. Em seguida, ela me pegou pela mão e me levou para fora da loja. Eu visualizei em detalhes precisos um mundo de longas colinas verdejantes e macias, onde seria sempre verão e onde os garotos praticariam skate rampa acima e rampa abaixo o tempo todo. Aqui é uma história que o Said ele relata de quando ele foi numa loja, digamos assim, um departamento, e pediu a mãe um skate, que naquela época era muito... como é que diz? As crianças estavam... Era o brinquedo da moda, digamos assim. E quando é que se passa essa história, e talvez seja o que me trouxe mais interesse nessa obra. A história de quando os skates foram de graça se passa pós-Guerra Fria, na verdade, um pouquinho antes e um pouquinho depois da Guerra Fria. Aquele conflito que todo mundo conhece entre a União Soviética e os Estados Unidos. E o Said, ele vive no seio de uma família, seja tanto por parte do pai quanto por parte da mãe. A mãe é uma judia revolucionária, filiada ao Partido Socialista Americano, Partido dos Trabalhadores no caso, né? O pai é um militante pela causa socialista. E o legal desse livro é que ele mescla momentos, por exemplo, em um capítulo você tem Said relatando como é que foi a infância dele, vivendo nesse seio dessa família comunista. E o capítulo seguinte já mostra ele, por exemplo, já adulto, e mostrando como aquela vida que ele teve, como as experiências por qual ele passou, acabou influenciando a sua vida adulta. Meio que ele não foi muito bem criado pelo pai, digamos assim. O pai era um militante oficial, um militante do Partido dos Trabalhadores nos Estados, da causa operária, digamos assim, full time, all the time, o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias na semana. O que não dava muita atenção para ele cuidar nem da esposa, no caso, quanto do próprio filho. E aqui ele meio que mostra, ele vai meio que relatando em certos momentos aqui desse livro, esse meio, como é que eu posso dizer, esse meio, vou dizer assim, esse meio que essa experiência desagradável que ele teve pela falta do pai, né? Enquanto que as crianças ao redor dele, todas, por exemplo, tinham reuniões de pais e mestres, por exemplo, na escola, todo mundo ia lá e levava o pai, e o pai não comparecia, ou ele às vezes tinha vergonha de dizer que o pai era um militante do Partido dos Trabalhadores que defendia causas socialistas, guerra do Vietnã, defendia, por exemplo, que a União Soviética instalasse mísseis em Cuba, aquela Guerra Fria, que qualquer pessoa que estudou isso na escola certamente é de conhecimento, ou pelo menos ouviu falar sobre a guerra, sobre a crise dos mísseis entre Cuba, Estados Unidos, União Soviética. Tem vários momentos do livro que me chamaram a atenção, mas eu queria pontuar alguns aqui. Por exemplo, o Said, ele tem um tio que é por parte de mãe,
que é, como é que eu posso dizer, rico, é bem de vida, tem posses, tem bens, tem uma mansão. E em uma certa parte aqui da história, ele vai visitar esse tio dele e brinca com os primos, uma mansão gigante, e ele mora num bairro paupérrimo, passa por condições, inclusive chega até a passar dificuldades financeiras, dificuldade de se alimentar e tudo mais, porque a mãe dele acredita que o socialista tem que passar por dificuldades, para que quando chegar a revolução ele saiba, como é que eu posso dizer, viver com muito pouco e tudo mais. E aí quando ele vai visitar a casa do tio dele, ele não entende, ele fica vislumbrado, na verdade, com toda aquela fartura que o tio dele vive, que o tio dele tem, dispõe os primos dele e tudo mais, e ele começa a se perguntar por que que ele, por que que a família dele, por que que ele sendo, vamos dizer assim, um socialista mirim, ele como é que eu posso dizer, ensinado a odiar o tio, sendo que o tio o trata super bem, os primos dele são super legais com ele se diverte muito na casa. Inclusive tem uma certa parte aqui do livro que ele até pensa, né? Ele reflete sobre isso e fala: será que não seria melhor que minha família não fosse comunista e eu pudesse passar a minha vida toda aqui na casa do meu tio, que é confortável, tem comida, tem brinquedo, é um lugar agradável e tudo mais. Em um outro momento também, uma outra parte que me chamou a atenção aqui desse relato do Said, foi quando a mãe dele ela tinha um hábito de todo final de semana ela sair para vender um jornal, o Militante, que era um jornal do Partido Socialista Americano, e ela tornou isso como um hábito dela diário. Desculpa, diário não. Um hábito dela do final de semana. Todo final de semana ela ia e vendia esse jornal e deixava o filho, no que eu posso dizer, à mercê dos companheiros, dos camaradas que cuidavam da criança. Em uma certa parte, a mãe confiou a tutela, digamos assim, os cuidados de Said a um militante do partido, e eis que aconteceu algo muito, muito triste aqui, que é quando o Said conta que ele foi molestado sexualmente por esse camarada, e quando ele teve a oportunidade de comentar com a mãe que isso aconteceu, a mãe não deu muita atenção. Ele disse que os camaradas do partido não faziam isso e que era para ele se calar, para que ele não espalhasse esse fato com o partido, digamos assim, para que essa notícia não se espalhasse. E aqui ele vai contando várias coisas, várias experiências que ele passou, por que ele deve odiar os amigos que eram ricos, por que ele deve odiar as pessoas que eram diferentes dele, que se vestiam melhor que ele, que tinham mais posses que ele. Ele, como criança de 5, 6, 7, 8, 9 anos, ele não consegue entender. E mais ainda, ele passa a ter raiva, de certa forma, do regime socialista por ter tanto feito com que ele vivesse na miséria durante muitos anos, quanto por ter afastado o pai dele. O pai dele, inclusive, durante a Revolução Iraniana, a Revolução Socialista Iraniana, que meio que expulsou os militares americanos, o pai dele se candidatou inclusive a presidente do Irã, ele e mais outros 56 candidatos, e aqui até o próprio Said, ainda com 10, 12 anos, brinca. Meu pai sempre disse que o socialista, ele sempre sabe o que é melhor para o povo, o que é melhor um para o outro, mas, isso aqui o Said questionando, mas quando o Irã teve a oportunidade de colocar um novo presidente, apenas 56 pessoas que se dizem verdadeiramente socialistas se candidataram. É claro que o pai dele não ganhou a eleição, mas aí ele vai contando sobre essa experiência, como foi frequentar uma escola em que as pessoas, inclusive, praticavam meio que bullying com ele, porque o Irã estava a favor da União Soviética, estava a favor de Cuba na guerra, vamos dizer assim, naquela crise dos mísseis pós-Guerra Fria, entre a Guerra do Vietnã. Então, assim, é um livro fantástico. Vou deixar o link na descrição desse livro para quem quiser comprar. É um livro pequeno, um livro curto, mas confesso que foi uma grata surpresa ter lido esse livro do Quando os Skates Forem de Graça, do Said, mais uma vez eu vou errar a pronúncia, do Said Sayarafzadeh, que é um grande escritor, ele é professor, inclusive, de escrita criativa na universidade nos Estados Unidos. Inclusive tem outra parte aqui que eu queria comentar antes de encerrar esse vídeo, quando ele vai para Cuba. A mãe dele paga uma passagem para que a militância do Partido Socialista, os jovens, digamos assim, tipo a juventude socialista dos Estados Unidos, vão visitar Cuba, e lá chegando, ele não entende por que as pessoas cultuam tanto Cuba, ovacionam tanto o regime socialista, quando ele começa a ver a miséria em que as pessoas de Cuba vivem, né? Ele é levado pelos militantes do partido a certos lugares que ele tem contato com a real pobreza das pessoas que lá vivem, no caso em Cuba, e ele começa a questionar: oxente, minha mãe sempre disse que Cuba era um paraíso, as pessoas viviam sempre felizes, ninguém reclamava do Fidel Castro, mas quando ele vai lá, com 14, 15 anos, ele realmente tem contato com o verdadeiro, digamos assim, com o verdadeiro regime socialista, o verdadeiro regime comunista do Fidel Castro lá em Cuba. Então, assim, é um livro fantástico, é um livro que certamente abre a mente de muitas pessoas que ficam defendendo certas ideologias, certas ideias que eu considero meio ultrapassadas, meio arcaicas. É um livro que certamente ele vai
lhe dá um choque de realidade. Você tem aqui o Said, que criança, adolescente, ainda jovem, sofreu muito por ter vivido no seio dessa família comunista, abandonado pela mãe, abandonado pelo pai, e ele mesmo começa a meio que criar consciência e começa a questionar o modelo socialista, o modelo comunista que os pais dele defendiam. Por esse vídeo é só. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, mostra para o seu colega. Se você quiser receber os vídeos assim que os vídeos novos são postados aqui no canal, basta você ativar o sino que fica por aqui em algum lugar. E assim que eu lançar um vídeo novo aqui no Livros e etc., você vai estar sabendo assim que eu lançar um vídeo novo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.